Nós carecemos desse abraço, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, por o Senhor nunca desprezar um coração quebrantado e contrito. Obrigado, Jesus, que o Senhor não despreza. O Senhor não despreza um pedido de um filho que anseia por um abraço, assim como um pai quando um filho pede um abraço. Às vezes no humano pode até falhar, não dá esse abraço, mas o Senhor jamais nos deixa. O Senhor jamais nos abandona. Então nessa noite eu te agradeço, Jesus, por nos abraçar e nos envolver com o teu amor e nos permitir ter acesso à tua doce presença. Obrigado, Jesus, graças te damos nessa noite por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, que o Senhor sempre bom e fiel. Aplaude e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, menino do louvor. Daqui a pouquinho nós vamos louvar mais ao Senhor. Pode se sentar no seu lugar, irmão. Boa noite. Misericórdia. Quem está vivo, vem levantar a mão para me ver. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Olha para esse irmão do lado, dá boa noite para ele. Boa noite. Boa noite, deu boa noite, irmão? Se não deu, dá boa noite de novo para ele, quando eu te responder. Amém, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que bom que você está aqui nessa noite, para que possamos compartilhar na palavra de Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos dar início aqui a uma série de mensagens, algo a qual Deus colocou no nosso coração, que está em conforme aquilo que já vem sendo feito aqui, realizado na igreja. E aí quem tem participado aqui nas quartas-feiras tem aqui ouvido histórias de fé, né? Os irmãos vêm aqui e contam um pouco da sua história, né? Um pouco, porque se forem contar toda a sua história aqui, nós vamos ter que destinar para cada irmão aqui umas 2, 3 semanas. E eu, particularmente, pastor Washington, ficaria aqui ouvindo 2, 3 semanas ou 5, 6 horas direto aqui, porque são histórias que verdadeiramente edificam a nossa vida. São histórias que, de fato, nós vemos o poder e a atuação de Cristo Jesus na vida de cada pessoa dessa, que se dispôs a acreditar que Deus poderia, sim, ter uma história de fé. E a cada dia elas vão galgando, vão construindo histórias de fé. E eu creio que você também que está aqui nessa noite, que às vezes no seu coração você fica cogitando e falando: olha, será quando que eu vou poder contar a minha história de fé? Quando que será que vai ser a minha vez de eu contar a minha história de fé? Ou às vezes você fica assim: eu não tenho nenhuma história de fé para contar, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para me expressar. Irmãos, não se engane, não despreze aquilo que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Quantos aqui já foram resgatados por Jesus Cristo, irmão? Você quer história mais linda do que essa para você contar? Agora, se eu estou baseando que eu tenho uma história de fé, eu chegar aqui e contar de coisas, irmãos, uma história bonitinha aos meus olhos, deixa eu dizer algo para você. Se você precisa de um incentivo para você valorizar, como eu disse aqui, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você entende da onde Jesus te tirou, que muitos de nós, se não fosse a mão poderosa de Deus de nos ter nos resgatado, nem aqui hoje nós estaríamos. Você não estaria sentado nessa cadeira se Jesus não tivesse feito o que Ele fez lá atrás. Se Jesus não tivesse pago um alto preço por minha vida e por sua vida, nem aqui nós estaríamos. Então, se você está procurando aí uma história de fé, se você ainda não entendeu que você já tem uma história de fé, então nessa noite eu levo você aqui, através da palavra de Deus, você entender que você sim possui uma história de fé. E o que eu e você precisamos entender é que as nossas histórias de fé, elas não são simplesmente para nosso benefício. Não são simplesmente para eu tenho uma história de fé e ponto final, não.
Deus, Ele te leva a você a ter histórias de fé, para que as histórias de fé em Cristo Jesus, elas perpetuam. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser um dia que você nem aqui esteja, mas a história a qual Jesus fez na sua vida, ela continua percorrendo por geração em geração. Então eu e você precisamos entender que as histórias de fé em Cristo Jesus, elas não têm um ponto final. As histórias às vezes que nós vemos aí, de várias pessoas, de vários heróis, de várias pessoas que passaram e que foram influentes, a história deles terminaram às vezes ali, muitos deles em uma sepultura. E tem muitos que você nem se ouve falar mais deles, ou quando se ouve falar, mas morreu. Mas eu quero te dizer, aquele a qual me chama, eu e você, para termos uma história escrita por ele, ele até morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está pelo século dos séculos. Então eu e você precisamos entender, que aquele a qual está nos chamando, está direcionando a termos histórias de fé, é aquele a qual a sua história não tem um ponto final. Como eu disse, grandes homens de Deus, grandes mulheres, que até nos dias de hoje, nós ouvimos e nós citamos a respeito deles, porque podem não estar fisicamente aqui hoje, mas as histórias deles continuam atuantes, continuam perpetuando todos os dias, porque uma história com Cristo, uma história de fé, escrita por Cristo, ela não tem ponto final. Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, meu querido? Curve sua cabeça, feche teus olhos e ore aí, pede a Deus para te dar discernimento, entendimento dessa palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite. E pede a Deus, irmão, para nada te dispersar, te tirar o seu foco daquilo que Deus quer falar com você aqui nessa noite. Irmãos, eu entendo algo, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Eu sempre gosto de deixar algo bem claro, eu não posso levar ninguém aqui a convencimento de nada. Eu não posso levar aqui ninguém na minha limitação, porque eu sou limitado, sou feito da mesma matéria que você. Eu não posso levar ninguém aqui ao entendimento de nada, eu não tenho nada para te oferecer, mediante essas coisas que eu acabei de falar aqui, mas o que eu tenho, eu entrego aqui, que é a minha vida total para o Senhor, para que eu possa achar graça diante dos olhos dEle, e ser usado aqui nessa noite como um canal, para transmitir aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Mas verdade é que cada um de nós tem que estar com o nosso coração aberto, porque se eu não estiver com o meu coração aberto, de nada adianta. Vai ser como aquele terreno que a semente foi lançada, mas ela ali não frutificou, a semente não vingou, porque o terreno não estava receptivo à semente de Cristo. Então, irmão, você quer que de fato a palavra de Deus, ela tenha efeito na sua vida, que ela venha produzir, que ela venha gerar frutos. Ei, nós precisamos dizer: Senhor, o meu coração está aberto, Senhor, posso não estar entendendo, Senhor, posso não estar chegando à conclusão de algumas coisas, mas eu escolho confiar no Senhor. Então aqui o meu coração está aberto, pode lançar a semente, pode sim, meu Pai, lançar a semente, ela vai germinar. Então nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter isso na nossa mente, porque senão, irmão, de nada adianta, não vai passar apenas de palavras, se eu abrir o meu coração. E nós estamos falando, irmão, da palavra de Deus, não é a palavra do pastor Washington, não é a palavra dos meninos que estavam ministrando aqui, mas é a palavra de Deus. E uma vez que você é tocado por essa palavra, a sua vida nunca mais é a mesma. Então nessa noite, Jesus, o que nós pedimos ao Senhor é que através do Espírito Santo nós possamos ter entendimento claro de tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa noite, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus capítulo 11. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre fé, que é o primeiro tópico aqui que nós vamos falar nessa série de mensagens. E aí nós vamos ver o quão fundamental é, irmãos, nós temos fé. E nós vamos ver aqui nesse texto mesmo que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitos de nós às vezes achamos que temos fé, nos baseamos ter fé, só que a nossa fé ela é limitada somente naquilo que nós vemos.
E sendo que a fé não está ligada naquilo que nós vemos, de fato nós vamos ver e nós vamos analisar isso aqui no texto. Mas às vezes muitos de nós falamos, olha, eu tenho muita fé, eu acredito que isso vai dar certo, mas na maioria das vezes é quando tem algo no meu controle, é quando tem algo que já está diante dos meus olhos. E infelizmente, por que muitas pessoas estão desanimando? Muitas pessoas estão desacreditando, estão às vezes se tornando incrédulas, porque elas entendem que a fé é aquilo que os olhos delas já podem ver, mas não é. Então nessa noite, através aqui do Espírito Santo de Deus, quero compartilhar com você aqui essa palavra e logo depois nós vamos orar ao Senhor. Diz assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deixa sua Bíblia aberta aí que nós vamos caminhar um pouco mais aqui. Irmãos, então aqui nós já vamos ver, e se falando de fé e trazer uma mensagem de fé, pautada para falar de fé, ainda mais de construir, ter uma história de fé em Cristo Jesus, então eu tenho que falar da palavra. Eu não vou chegar aqui e falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Verdade é, nós temos inúmeros exemplos, e como eu disse aqui, pessoas que têm passado aqui, pessoas que têm vindo aqui e falado acerca da sua fé em Jesus Cristo. Então se eu vou falar de fé, de uma caminhada de fé em Cristo Jesus, eu tenho que estar pautado na palavra de Deus. Eu não posso simplesmente aqui falar, olha, eu tive um tiro lá em casa, eu vou chegar e vou falar sobre fé, isso. Não, irmãos, tem que estar pautado na palavra de Deus. Porque se eu estou aqui embasado na palavra de Deus, irmãos, aí não tem erro, fica claro, fica tudo muito bem estabelecido. Então, se tratando aqui do pressuposto da fé, o que eu estou falando está contido aqui na palavra de Deus. E aqui nós vamos ver que fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, irmãos, a fé, aquilo que eu e você temos que ter no nosso coração, que nós precisamos exercitar dia após dia, ela mesmo que os meus olhos e os seus olhos não podem ver, eu e você temos que ter a certeza, a convicção que vai acontecer. Pastor, como assim? Irmãos, afinal de contas, você ora para um ente querido seu? Você ora para alguém que ainda não está nos caminhos do Senhor, alguém que ainda não entregou a sua vida, alguém que está nos vícios, ou alguém que está com enfermidade, ou alguém que está precisando urgentemente que Cristo alcance a sua vida. Você ora simplesmente por orar, ou você ora tendo convicção e certeza de que uma hora ou outra ele vai estar nos caminhos do Senhor? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então, irmãos, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então se eu oro para uma conversão, eu oro esperando que para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela pessoa vai se converter. Se eu oro por cura, eu oro crendo com convicção de que aquela pessoa em Cristo Jesus vai ser curada. Então nós precisamos entender e ter essa convicção de que quando eu e você oramos, nós temos a certeza das coisas que nós estamos aguardando no Senhor. Então se você tem orado, se você tem buscado, se você tem tido fé para alcançar algo, tem essa convicção de que Deus vai realizar. E aqui nós vamos ver, o texto continua seguindo, dizendo que é a convicção de fatos. O que é fato, irmão? É algo que está consumado, é algo que está feito, é algo que já está firmado. E usam muito a expressão dizendo, contra fatos não há argumentos. E aí nós vamos ver que aqui fala, olha, contra fatos, irmãos, fato é, se você está orando com fé a Jesus Cristo, se você está tendo convicção, o fato é, daqui a pouco esse seu familiar vai estar aí do seu lado, daqui a pouco aquela cura vai ser uma realidade, daqui a pouco aquilo que você tem sonhado, que você tem almejado, que você tem depositado fé em Cristo Jesus, vai acontecer. É isso que o texto aqui está nos falando. E aí nós vamos ver aqui continuando dizendo que foi pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, tudo isso que nós vemos, todas as coisas maravilhosas que nós vemos, nós cremos e sabemos. Se alguém te perguntar, quem criou o mar, irmão? Quem criou o mar, irmão? Ah, irmão, hoje eu não vou dar sossego para vocês não, tá? Nós vamos interagir mesmo, viu? Ah, mas não vou mesmo. Irmão, quem criou o mar, irmão? Quem criou as montanhas, irmão? Quem criou os peixes, irmão? Você viu Deus criar? Mas você acredita que foi Deus? O Deus que nossos olhos não vê, Ele se fez manifesto todas as coisas diante dos nossos olhos. Ele fez isso aí a cada dia. Quando alguém te perguntar, quem criou o mar? Irmãos, de imediato você vai falar, foi Deus que criou. Se a pessoa falar, como é que você sabe? Principalmente, né, os que se titulam ateus. Mas quem te garante que não foi de uma explosão? Irmão, deixa eu te dizer, quem criou foi Deus e pronto, acabou. Eu sei que foi Deus. E aqui a palavra vai nos afirmar mais uma vez que o Deus que não é visível, que os meus olhos, seus olhos pode até não ver Ele como Ele é, mas as coisas que Ele fez são manifestas diante dos meus olhos e diante dos seus olhos. Então é por fé que eu acredito, irmãos, que Deus fez. Porque se eu não tiver fé, irmãos, eu vou cair nessa mesma conversa. Se eu não tiver fé, eu vou orar para a pessoa e falar, esse aí não tem jeito mais. Esse aí, irmão, já era. Essa enfermidade acabou, não tem jeito mais. Essa pessoa que está no vício, não tem jeito mais. Agora, se eu tenho fé, eu oro com certeza e convicção de que Deus está ouvindo e nós vamos ter o resultado. E o fato é, ouve a resposta de Deus. E aqui nós vamos ver no texto dizendo que Deus, Ele fez existir todas as coisas. E aqui nós vamos ver nesse texto que Ele vai começar a destacar algumas pessoas do Antigo Testamento que através da fé obtiveram, que através da fé alcançaram coisas maravilhosas, coisas que humanamente falando era impossível de se conquistar. E aqui nós temos, irmãos, vários exemplos. Eu poderia ficar citando vários deles aqui, mas aqui nós vamos ver que nesse texto, depois você vai ler ele todo na sua casa, vai falar de Abel, vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar de Enoque, vai falar de todos esses aqui que estão citados na galeria dos heróis da fé. E aqui o que eu quero destacar com você, irmãos, e quando eu disse que você começa uma caminhada de fé, uma história de fé, ela não tem fim. Essas pessoas aqui tiveram as suas caminhadas de fé, as suas histórias de fé, já morreram há muitos e muitos anos, mas até o dia de hoje, nós os citamos e temos como exemplo para as nossas vidas. O que eu quero dizer para você é que da mesma forma, que Deus não mudou, que Deus Ele é o mesmo, que Deus Ele continua da mesma forma, que esses aqui que tiveram fé no Senhor, alcançaram um bom testemunho. Que bom testemunho é esse? É nós aqui hoje usando o exemplo de Abraão, falando, Abraão é o pai da fé. Ah, olha aqui, Enoque andou com o Senhor, Enoque era uma pessoa reta diante de Deus. Noé, em meio a uma geração que estava perdida, que estava toda avacalhada, igual os dias de hoje. Qual é a referência que eu tenho de Noé? Um homem que andava íntegro, reto e temente ao Senhor. Por causa da fé, alcançar um bom testemunho. Por causa da fé, eu e você vamos alcançar bom testemunho. As pessoas vão olhar, vai ali a Cláudia, mulher de Deus, mulher de oração, vai ali a Sandra, mulher de Deus, vai ali o Leandro, homem de Deus. Mas se nós tivermos fé em Jesus Cristo, nós vamos ter o bom testemunho. Agora eu te pergunto, irmãos, qual é o testemunho que nós estamos preocupando de ter acerca da fé? É um testemunho como dessas pessoas que mesmo que aquilo seus olhos não viam. E são coisas aqui que se nós formos ver, que se hoje chegasse para mim e para você, a gente poderia até falar, você está ficando doido. Vai construir uma arca naquela época que nem chover chovia. Irmãos, aqui dentre tantos outros exemplos, um homem que já era velho de idade, com a sua mulher também na mesma situação, chegar e falar, olha, você vai ter uma descendência, você vai ter um filho, e você vai ser, os seus filhos vão ser incontáveis como as estrelas do céu. Mas ali de imediato aquele homem ouviu, aquele homem creu, aquele homem acreditou, aquele homem ali continuou perseverando. E nós vimos o fato consumado que é, Abraão é conhecido como quem? Pai da fé.
Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para mim? O que Deus está querendo dizer para você? Se vocês constroem as suas histórias de fé, tendo a sua fé em mim, as suas histórias não vão terminar aqui, as suas histórias não vão parar aqui, elas vão perpetuar. Pode ser que nós nem estejamos aqui mais, mas a sua história vai alcançar a vida, vai alcançar famílias, vai alcançar pessoas, e elas vão se arremeter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, irmãos, nós precisamos entender que é essa fé. E aqui vai dizendo, irmãos, de coisas que agradam. E no versículo 6, Hebreus 11:6, vai dizer que sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Irmãos, quantos de nós que às vezes estamos desagradando a Deus pela nossa falta de fé? Quantos de nós estamos desagradando a Deus quando nós damos resultado, quando nós colocamos ponto final, quando nós não paramos para analisar? E aqui volta lá em Hebreus 11, lá no início, falando que é das coisas que eu espero, que eu tenho que ter convicção. Agora, isso agrada o coração de Deus. Agora, quantos de nós que estamos desagradando o coração de Deus por causa da nossa falta de fé? Fé de que Deus pode reverter uma situação de um viciado. Fé de que Deus pode reverter a situação de um incrédulo. E o que eu quero dizer para você, irmãos, que quando nós começamos a agir dessa forma, sem fé, nós começamos a ficar céticos, nós começamos a ter razão demais, nós começamos a andar demais por aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, nós nos tornamos incrédulos. E se eu e você nos tornamos incrédulos, isso impossibilita de eu e você termos uma história, uma caminhada de fé. Jesus pode estar no lugar, irmão. Jesus pode estar aqui, mas se eu e você, obrigado, viu, irmão? Deus abençoe. Mas se eu e você nos tornamos incrédulos, se nós não temos fé no poder de Jesus, de nada adianta. Que é isso, pastor? Irmão, se eu não me engano, Mateus 13:58, vai falar ali que Jesus estava na sua cidade natal, se eu não me engano. E ali vai falar que Jesus termina ali em Mateus 13:58, dizendo que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Sabe por que tem muitas pessoas? Aí, ó, isso aí, certinho. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão experimentando, que não estão vivenciando? Porque não tem fé em Jesus Cristo. E se a falta de fé, ela não agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E outra, as pessoas estão se tornando incrédulas, elas não estão acreditando mais no poder de Deus. Irmãos, infelizmente hoje não é difícil de você encontrar com uma pessoa que você for conversar e ela te der esse relatório falando: olha, eu não acredito em mais nada, eu não tenho fé em mais nada. Primeira coisa, está desagradando a Deus. A palavra é bem clara. Seja voluntário ou seja involuntário, está desagradando a Deus. E outra coisa, está se tornando um incrédulo. Então nós devemos tomar cuidado com a incredulidade. A incredulidade, ela cria uma barreira e nos impede de viver uma história de fé em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, quanto você está crendo naquilo que Cristo te prometeu? O qual a sua fé está te aproximando de Deus? E aqui nesse texto, nós vamos ver que sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, de fato, sem fé, e aqui vai falar duas vezes, é impossível agradar a Deus. Porque se você se aproximou até de Deus, se você chegou até a Deus, você precisa crer e acreditar que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida, que nós venhamos ter uma história de fé. Se eu e você entendemos isso e nos aproximarmos de Deus, se nós nos achegarmos próximo de Deus, acreditando que Ele existe, fala que Ele é galardoador. O que é isso, irmão? Galardoador é alguém que te recompensa, é alguém que te dá algo, é alguém que te entrega, é alguém que é liberal naquilo que está na condição dele de fazer. E aqui a mesma coisa, essas pessoas alcançaram no Senhor o galardão de hoje. Nós estamos falando deles aqui como na galeria dos heróis da fé. Então, irmão, se você se aproximou de Deus, creia
que Ele é galardoador. E outra, não deixe que a falta de fé te faça você desagradar a Deus. Então, irmãos, o que eu e você precisamos entender, que todos nós aqui, Deus está nos chamando para ter histórias de fé, como eu disse, não só para esse tempo, mas mesmo que o dia que eu e você não estivermos aqui, pessoas se remetam ao Senhor. Irmãos, fato é que várias formas, e nós vamos ver na Bíblia, de pessoas que se iniciam as suas histórias de fé, a sua caminhada de fé, e elas são perpétuas, que até hoje nós falamos, como eu disse. Tem pessoas que começam a sua história de fé com Cristo, através de uma cura. E aqui nós vamos ver no livro de Marcos, capítulo 5, uma história muito conhecida, que vai falar de uma mulher que tinha 12 anos, que ela padecia de uma enfermidade. Havia 12 anos que aquela mulher tinha uma enfermidade, e a Bíblia vai afirmar, vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha. Ela já não tinha mais nada, já não tinha recurso, já não tinha reputação, porque do mal que ela sofria, ela era jogada para fora da sociedade, ela não podia estar no meio das pessoas. Então aquela mulher já estava ali com o seu psicológico totalmente lenhado, totalmente destruído, a sua reputação, e para acabar de inteirar já não tinha dinheiro, já não tinha mais nada. A caminhada dela estava indo para uma caminhada que teria um fim, que era a morte, e pronto, acabou. E nós nem íamos ouvir falar dessa mulher, mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. Eu tenho certeza que ela ouviu falar que Jesus estaria naquele lugar, e aquela mulher indo contra tudo, contra todos os regimentos que tinham naquela época, as leis que tinham naquela época, aquela mulher vai ainda com seu pouco de força e consegue chegar até Cristo, e ela fala: olha, se tão somente eu tocar nas solas da sua veste, eu serei curada. Então aquela fé que aquela mulher tinha começa a agradar o coração do nosso Senhor, e ali a palavra vai dizer, o fato consumado. Aquela mulher teve a fé de dizer: eu vou até Jesus, eu vou tocar até nas solas da sua veste. E aqui nós vamos ver o resultado. Se levantou, foi e tocou, e aquela mulher instantaneamente foi curada. Então, irmãos, entenda o que a fé nos leva a fazer. E ali a palavra de Deus vai nos dizer que depois daquela mulher tocar em Jesus, aquela mulher que era humilhada, aquela mulher que era jogada para escanteio, ei, todos ali têm que parar e começar a ouvir a história daquela mulher, porque a Bíblia vai me dizer que ela contou toda a história para Jesus. Então aqueles que humilharam, aqueles que não deram crédito, tiveram que parar ali e ouvir, e as histórias de fé daquela mulher continuou percorrendo até os dias de hoje. Nesse mesmo texto nós vamos ver um homem também que teve ali toda a sua religiosidade jogada por terra. Teve ali todo o sistema que ele carregava durante anos da sua vida cair por terra. Que é Jairo, quando tem a sua filha ali curada, ressuscitada pelo mestre. Chega diante de Jesus, se prostra ali com fé, dizendo: mestre, Rabi, a minha filha está moribunda, a minha filha está doente. Eu rogo que o Senhor vai até na minha casa. Eu imploro para o Senhor que o Senhor vá até a minha casa. Aquele homem ali teve fé de passar por cima de um sistema, de passar por cima daquilo que ele achava, daquilo que ele pensava, e se prostrou diante de Jesus. A fé daquele homem agradou o coração de Jesus. Prova essa, resultado final, fato consumado, menina ressuscitada, história contada até os dias de hoje. É o que Deus está querendo fazer na minha vida, é o que Deus está querendo fazer na sua vida. Irmãos, até quando nós vamos ficar nos alimentando de história de fé dos outros? Verdade é, somos edificados sim, mas Deus está te chamando para você começar a construir, para você começar a viver a sua história de fé. Eu não quero saber, importa se você está aqui, se você é muito novo, ou se você se julga muito velho. Ei, não interessa. Aqui nós vamos ver ambas situações, novos, velhos, intermediários, não interessa. Jesus quer que você tenha uma caminhada de fé, para que a sua história, para que aquilo que Deus quer fazer na sua vida não venha se terminar quando um culto acabar às 9:30 da noite.
A história que Deus quer fazer na sua vida, que você construa, que você entenda, através da fé, não é quando as luzes aqui se apagar, ou quando você passar do portão, pronto, acabou, ou quando você alcançar aquilo que você queria, não. O que Deus está querendo fazer é te mostrar que através da sua vida, Ele quer que outras pessoas se acheguem a ter através da sua história de fé. Porque é isso que Jesus faz. E aí, irmãos, aqui eu te pergunto, hoje como está a sua fé? Será que eu e você nessa noite precisamos orar como aquele pai que levou o seu filho até Jesus, que está em Marcos 9? Olha a sinceridade daquele homem, que agradou o coração de Deus, agradou o coração de Jesus. Ele fala assim, Jesus, ele conta a história, o que estava acontecendo com aquele menino. E aí ele fala assim, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes você está ouvindo eu falar de fé aqui, irmão, você está assim, pastor, não sei nem quem está perdendo tempo falar com fé, nem fé mais eu tenho. Ei, se você está nessa situação, hoje você pode sair daqui avivado. Só você ser sincero com Jesus, falar, Jesus, eu já não estou acreditando em mais nada, me ajuda na minha falta de fé. Aí é totalmente diferente do incrédulo. O incrédulo simplesmente fala que não acredita, levanta e vai embora, ou senão nem vinha, ele não vem. É totalmente diferente. Mas se você nessa noite, entendendo em Cristo, dizer, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, minha fé, eu não estou acreditando mais que o Senhor pode salvar a minha esposa, que o Senhor não pode salvar meu marido, que o Senhor não pode salvar meu filho, que eu não vou sair dessa situação que eu estou. Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Jesus, eu quero sim ter uma história com o Senhor, mas a situação está tão difícil. É igual Abraão, irmão, se ele fosse falar, eu sou velho. Igual ele falou, olha, como pode a minha mulher já é de idade avançada, eu também sou velho. Ei, deixa eu te dizer, quem determina se dá ou não é o nosso Deus. E se Ele te chamou, e se Ele te falou, apenas vai, tenha fé, agrade o coração de Deus, e entenda e aprenda que Ele é galardoador daqueles que se aproximam e acreditam nele. Então, irmão, se não adianta você vir querer falar, pastor, mas ali não tem jeito mais não. Pastor, a situação ali não tem como mudar mais. Ei, deixa eu te falar, você está desagradando o coração de Deus. Mas se você se aproximou até Deus, igual hoje nós vamos nos aproximar, nós já estamos aproximando, e você entender e crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Por que muitas pessoas às vezes ouvem uma história de fé, e ela olha e fala, isso para mim nunca vai ser uma realidade. Ei, deixa Jesus te ajudar na sua falta de fé. Deixa Jesus aquecer o seu coração nessa noite. Mas uma coisa eu te falo, irmãos, se você vai se aproximar de Deus, aproxime crendo, aproxime tendo certeza e convicção. Se você tem tido fé e tem almejado, tem memorizado, mentalizado algumas coisas que os seus olhos não estão vendo, mas se você buscou no Senhor, aqui é bem claro, ei, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Espera que no tempo certo vai acontecer. Espera que na hora certa vai acontecer. Mas se você tiver fé em Cristo Jesus, você vai ser citado como um desses homens aqui. Você vai ter um bom testemunho. Mas se você tiver fé em Jesus Cristo, e se você se aproximar dele e crer que ele é galardoador para te abençoar e mudar toda a sua história. Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, eu quero nessa noite orar. Eu quero levantar um clamor, irmão. Sabe? Eu não sei qual a situação que você está. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como é que está a sua fé, irmão. Tem pessoas que já estão na ponta da virada, já como diz outro, para já descambar de cabeça para baixo, de não acreditar mais em Deus. Seja que estão aqui ou que está assistindo, seja onde que for. Verdade é que hoje em dia você encontra muitas pessoas, mas por que muitas pessoas estão desacreditando? Porque estão querendo ter uma fé incoerente, querendo ter uma fé na sua força, naquilo que eu vejo. Ô irmão, acreditar naquilo que a gente vê é fácil demais. Eu tenho fé que eu vou pegar essa garrafa, a garrafa está na minha frente. Tem muitas pessoas que estão baseando fé naquilo que os olhos já podem ver. Ei, aqui a fé é mediante aquilo que nós esperamos, aquilo que nós temos a convicção que vai ser fato consumado, que vai acontecer. Ei, hoje, você não está vendo a pessoa aí que você está orando do seu lado? Hoje, você não está vendo com seus olhos físicos, mas você com fé, já mentalizou, você já acreditou, Deus já liberou. Daqui a pouco, fato consumado está do seu lado.
Sabe, irmãos, mas nós temos que perseverar. Nós temos que acreditar que Deus, Ele vai nos entregar isso, que Deus vai fazer. Sabe, irmãos, e fé também em outras coisas aí que você tem buscado. Sabe, uma melhora no emprego, ou um emprego, ou seja o que for. Coisas aí que você tem almejado. Olha, eu tenho fé que eu vou estar num lugar melhor. Irmãos, isso não é errado não. Sabe, se aproximou do Senhor, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem, daqueles que esperam. Então, se você tem fé, se você acredita, então hoje é a noite de você orar ao Senhor. E se você porventura está com um pouco de fé, como disse aquele homem: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Fala com Jesus nessa noite que você vai ter oportunidade. Não deixe a incredulidade dominar o seu coração. Não deixe a incredulidade fazer você desagradar a Deus. Porque foi o que o texto aqui nos falou: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, às vezes a incredulidade está assolando, está dominando o nosso coração. Então nessa noite essa palavra, ela vem de encontro à minha vida e à sua vida, para que nós venhamos ter uma fé coerente em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, para com esse negócio de eu visualizei, acreditei. Não, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Creia no seu Deus. Deus invisível que fez as coisas visíveis. Então esse Deus que criou tudo e todas as coisas, criou eu, criou você. Ei, você acha que é impossível para Deus, irmão? Para Deus nada é impossível. Mas é necessário nós termos fé e acreditar. Eu queria nessa noite, pode subir aqui, Juliano, por favor. Eu queria orar com você, irmão. Eu queria fazer algo aqui com você nessa noite. Você que quer, nessa noite, às vezes sua fé está aí avivada, irmão. Glória a Deus, continua assim. Nós vamos orar para que Deus continue te fortalecendo. Mas às vezes você está meio balangado na fé, você já não está acreditando em muita coisa não. Você está igual aquele pai daquela menina: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. É a boa notícia que eu quero te dizer, que Jesus, Ele vai te ajudar na sua falta de fé. Ou às vezes você, irmãos, devido a situações, devido a tanta coisa que você passou na sua vida, e é igual aquele pai. Quanta coisa, quanta humilhação que ele passou, quanta situação, que ele já estava ficando sem fé. Às vezes devido a tanta coisa que você está passando na sua vida, você está ficando até sem fé. Tem gente que está ficando sem fé que vai casar, tem gente ficando sem fé que vai prosperar, tem gente ficando sem fé que vai ser até salvo, irmãos. Aqui, para você acreditar na salvação é pela fé, irmão. É pela fé. Sim, irmãos, porque os nossos olhos não veem. Mas pela fé você entende que existe sim esse plano de salvação e que Jesus fez o que fez por mim e por você. Tem pessoas aí, irmãos, que já não têm fé mais, que vão mudar de vida. Irmãos, isso desagrada o coração de Deus. Então nessa noite, a noite de eu e você, temos a nossa mente transformada. E transformar a nossa mente e falar: Jesus, me ajuda porque eu preciso. Eu queria convidar você que quer nessa noite orar unido aqui comigo, assim como nós vamos orar todas as quartas-feiras que nós tivemos aqui nessa série de mensagens, que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Se precisar de arredar aqui as cadeiras aqui, pode arredar, não tem problema. Queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui para nós orarmos unidos aqui na frente. Não precisa ter vergonha não, irmão, pode vir. E nós vamos erguer aqui um clamor ao Senhor. Chega bem para frente aqui, se precisar de arredar umas cadeiras aí, a gente arreda aí. Pode chegar, irmão, sabe o que é isso? É atitude de fé. Sabe, irmãos, feche os seus olhos aí, já vai meditando no Senhor. Assim como nós lemos aqui essa palavra dizendo que a fé é mediante as coisas da certeza. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E eu quero que você agora, nessa noite aqui, que você agora comece a lembrar das coisas que você está esperando em Deus, das coisas que você está guardando no Senhor, e que nessa hora você começasse aí a declarar com convicção no seu coração, que a esperança que está viva, e ela está viva pelo século dos séculos, que é Jesus Cristo, que você nessa hora aqui, pela palavra de Deus,
Você comece a ter convicção e falar com convicção daquilo que você está esperando. Se você lembrar o nome da pessoa a qual você está orando, se você lembrar daquilo que você está buscando, que você está aguardando, então comece a falar. Fala: Deus, eu estou aguardando sim a conversão. Fala o nome, vai ali com convicção dizendo, porque o Senhor nessa noite, Ele está aqui e nós vamos agradar o coração do nosso Deus com fé. E você vai aí nessa noite falando com o Senhor. Você vai ter esse tempo, logo depois nós vamos orar. E eu vou orar aqui também pela sua vida. Mas como está escrito aqui na palavra, nós vamos nos aproximar de Deus. E de fato, tenha fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nessa noite, é noite de nós orarmos ao Senhor. O que é que você está aguardando com certeza e com convicção que Deus vai fazer na sua vida? Agora, se porventura você está igual aquele pai lá de Marcos 9, fala: Jesus, eu estou sem fé. Jesus, eu já não estou tendo fé que esse negócio vai acontecer não, já não estou acreditando mais. Me ajuda na minha falta de fé. Aí eu vou dizer um pouquinho mais. Se você já se tornou, irmão, até um incrédulo, te fala: aí pastor, você falando de fé, falando disso aí, pelo amor de Deus, para com isso aí. Não, para com isso aí não vai funcionar. Aí eu quero orar com você, que você venha pedir que Deus avive o seu coração nessa noite, através dessa palavra, e que você entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a partir de agora você vai fazer um compromisso com Deus, de ter fé, acreditar nele e entender que Ele é galardoador, e você vai viver histórias de fé que são perpétuas. Então nessa noite, fale com o Senhor. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Aproveita essa oportunidade que você está tendo, eu e você estamos tendo, irmão. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Mesmo que tudo pareça dizer que não, acredite, creia no Senhor, porque para Ele é possível. Para mim e para você pode ser impossível, mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que Ele ouve. Ele é o Deus que Ele se agrada quando nós temos fé nele. Assim como esses homens aqui que nós vimos, assim como essas mulheres que acreditaram, que entenderam que Ele era galardoador, que Ele tinha o poder para curar, Ele tinha o poder para libertar, Ele tinha o poder para transformar. Então nessa noite, clame ao Senhor. É noite de você ter a sua experiência. É noite de você entender que você não está aqui por acaso. Você tem que ter convicção e a certeza das coisas que você está esperando. Sabe o que tem acontecido? Muitos de nós estamos abandonando a fé, porque os nossos olhos físicos não estão vendo. Ei, tenha sua fé no autor e consumador, que é Jesus Cristo, e permaneça firme, não desanime, porque no tempo certo, na hora certa, Deus faz, Ele sempre faz. Deus não erra naquilo que Ele faz. Quantos de nós estamos abandonando a fé e desagradando a Deus?
Quando nós paramos de acreditar na vida, quando nós paramos de acreditar no que Deus fez por nós, que homem nenhum podia fazer, que é a vida. Mas às vezes nós estamos com os nossos olhos não fixos em Cristo, mas fixos nas coisas. Então por isso eu não valorizo o que Deus fez e faz por mim. Quantos de nós estamos passando pela nossa cabeça: eu não quero mais viver, eu não quero mais, eu não tenho mais expectativa nenhuma de vida. Ei, isso está desagradando a Deus, e Deus, por te amar, manda te dizer nessa noite: abandona esses pensamentos, abandona isso, se aproxime de mim e creia que eu sou galardoador daqueles que me buscam. Creia que Ele é galardoador. De fato, a fé é a certeza. Fato, está consumado. Ei, já foi consumado lá na cruz do Calvário. O que precisa que eu e você faça é acreditar. Deixa Deus avivar a tua fé nessa noite. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus construir a história para você. Ei, melhor dizendo, viva a história que já está construída para você e por você. Você precisa nessa noite acreditar que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa entender isso nessa noite. Ei, quantos de nós estamos nos tornando incrédulos, não crendo naquilo que é a promessa que Deus fez para nós? Deixa Deus te ajudar hoje na sua falta de fé. Deixa Jesus aquecer o seu coração nessa noite, das promessas que Ele fez para você, para sua casa, para sua família. Creia. Oh, irmãos, é noite de nós sermos intensos. Deus está nos chamando, porque Deus quer usar suas histórias. Deus quer potencializar, Deus quer usar a sua história. Sabe para quê? Para que pessoas se acheguem até Ele, como aquelas pessoas aqui que foram usadas. E hoje muitas pessoas chegam até a Deus, até Cristo, através do bom testemunho. Deus está te dizendo: quero usar o teu bom testemunho para trazer pessoas até mim. Por isso você precisa acreditar em Deus. Por isso você precisa crer que Ele é galardoador e que Ele quer usar a sua vida. Não pense você que Deus se esqueceu de você. Não pense você que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Você precisa avivar o seu coração. Você precisa entender o que Deus quer fazer na sua vida. Deixa Deus usar a sua vida, irmão. Você que já estava aí ficando sem fé, irmão, pelo amor de Deus, não abandona a fé em Cristo Jesus, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra é bem clara. Tenha convicção, comece aí a ter convicção. Ei, eu desafio você e agora começar a ter convicção. Eu começo aí agora a trazer a existência. Comece aí agora, não precisa preocupar com a pessoa que está do seu lado. Começa a falar aí agora. Se tiver que gritar, você grita, não tem problema. Se tiver que chorar, você chora e não tem problema. Mas fale com convicção. Comece a gritar mesmo o nome dessa pessoa. Comece mesmo a falar sobre isso que você está aguardando. E eu quero dizer para você: ei, Deus vai te ouvir. Não é porque você está gritando, não. É porque Ele viu o teu coração. Ele viu que você se aproximou dEle, crendo que Ele é galardoador. Então, tão certo como o ar que respiramos, vai se cumprir na sua vida. Eu tenho certeza do que eu estou falando.
Eu tenho certeza que ainda que esse ano eu vou ouvir chuvas de testemunho, eu vou ouvir pessoas chegando aqui dizendo: Deus me ouviu, Deus fez, Deus transformou, porque eu tive fé em Jesus Cristo. Nós não estamos aqui brincando com você, irmão. Deus não está aqui brincando com você. Então, irmãos, creia no seu coração, no mais profundo da sua alma. Ei, é impossível para você. É impossível para você. Então é aí que Deus entra. Então é aí que Deus vem. Então aos seus olhos é impossível. Então tenha fé no Deus do impossível, porque aquilo que é possível eu e você fazemos, mas o impossível somente Ele pode fazer. Eu quero ativar a sua fé aqui nessa noite, para você entender, para você desmistificar muita coisa na sua vida. Para de achar que é sua oração de pastor que tem poder. Eu não conheço dentro da sua casa, mas você conhece, Deus também conhece, então é Ele que pode fazer. Eu quero hoje aqui te ativar, para você abrir a sua boca e começar a falar com Deus, começar a orar, para você ver que a oração que você faz, ela tem efeito, ela chega até o Senhor. É isso que eu e você precisamos entender. Eu te desafio nessa noite a você confiar 100% em Deus, irmão. Faz essa prova. Faz essa prova, irmão. Faz essa prova, irmão. Faz isso, irmão, faz hoje, você e Deus. Ei, deixa eu dizer algo para você. Se Deus vai te falar com você que é um voto, é você e Deus. Mas eu estou falando aqui, faça esse desafio. Senhor, eu vou acreditar no Senhor, haja o que houver, não importa a situação. Eu vou depositar 100% a minha fé para agradar o Senhor. Faça isso, irmão. Eu quero que você seja ativado. A oração que você faz na sua sinceridade. Eu não estou falando de palavra bonita não, porque tem muita gente que fala bonito demais. Eu quero ver se você não colocar diante de Deus, se aproximar dele e crer, se a sua vida não vai mudar. Eu tenho certeza do que eu estou falando, irmão. Eu tenho certeza. Mas preste atenção, não é no seu tempo. Cabe a você perseverar. Cabe você esperar o tempo e o processo. Esses grandes homens aqui, Deus deu promessa. Ei, muitos deles nem viram com seus olhos físicos, porque eles não almejavam essas coisas aqui. Mas foi selado, foi testificado, porque até os dias de hoje nós ouvimos. Ei, pediu para construir a arca, não foi da noite para o dia, teve um processo. Deixa eu dizer, vai gerar filho, não foi da noite para o dia. Da mesma forma é sobre a sua vida. Ei, a promessa é verdadeira, mas não é da noite para o dia. E se preciso for, Deus faz. Se preciso for, Ele para, Ele troca o dia pela noite, Ele para o mar, Ele divide no meio, Ele faz o que for, porque Ele em si faz o impossível. O que cabe a mim e você que é possível, com a nossa mente transformada, é crer em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É isso que eu e você precisamos entender. É noite de você ter experiência com Deus, irmão. Não deixe esse momento morrer aqui não, irmão. Quando você estiver na sua casa, ora. Quando você estiver no trabalho, ora. Quando você estiver na escola, ora. Quando você estiver na rua, ora. Ei, vai sempre dizendo, eu tenho convicção. Às vezes você vai chegar lá, vai parecer que o negócio piorou. Ei, deixa eu te dizer, tenha convicção. A fé é aquela certeza das coisas que se esperam. Você pode olhar e dizer, ei, aos meus olhos eu já ia condenar, mas eu tenho fé em Jesus Cristo. Ei, essa situação vai passar, daqui a pouco eu vou te ver lá. Você precisa ter essa certeza, essa convicção. E o que eu estou te falando não é num Deus morto, não é num Deus que não ouve, é um Deus que está vivo, é um Deus que ouve. Mas é preciso crer, é preciso ter fé, é preciso ter fé.
É o que nós precisamos. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você que está pensando em desistir da vida, você que está pensando em abandonar tudo aí, primeira coisa, isso não agrada o coração de Deus. Mas Ele te entende, por causa das suas lutas, das suas dificuldades, da humilhação que você passou ou passa, das coisas que te falaram. Mas é por isso que Deus ele vem e se apresenta dizendo para você, da mesma forma que você está com tanta intensidade de pensar em se destruir, Deus manda dizer para você, tem a mesma intensidade, você tem fé em mim, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, caia por terra, em nome de Jesus. Toda armação, toda cilada do diabo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que seja destronado, que seja aniquilado toda ação, todo plano de morte de Satanás contra a vida da pessoa ou de pessoas, em nome de Jesus. Seja desfeito agora, seja anulado agora toda palavra de morte, seja anulado agora todo laço, em nome de Jesus. Que a vida de Deus te inunde agora, transborde sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você acredita em Deus, irmão? Você crê que Ele é galardoador? Quando você pensar em desistir, irmão, e isso acontece com a gente, lembra dessa palavra? Opa, eu estou querendo desistir, eu estou desagradando a Deus. E outra, Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle, mas eu tenho que crer. Irmão, não deixa o diabo ficar te induzindo a você. Não deixa o diabo ficar te induzindo você a desistir, não, senhor. A situação diante dos seus olhos está parecendo, está impossível. É aí que Deus entra, irmão. O que é possível para você, o que é possível é você que tem que fazer mesmo. Isso aqui, ó, é possível para você, ó. Você tem duas pernas, você tem braço, você pode andar, você pode falar. Isso é possível para você. É possível para você crer. Isso é possível. Agora, é possível para você transformar uma pessoa? Não. É possível para você converter uma pessoa? Não. Mas aí quem que faz? É o Deus do impossível, irmão. Isso não compete a mim, não compete a você. Da mesma forma que não compete você ficar botando ponto final na vida dos outros, falando que não tem jeito, falando, isso aí não presta, isso é aquilo, aquilo outro, por mim que já tinha morrido. Toma muito cuidado, sabe o que é isso? Isso é falta de fé, isso desagrada o coração de Deus. Não importa, irmão, se eu venho no culto segunda, terça, quarta, quinta, seja o que for, se eu ler a Bíblia todo dia, se eu tenho essa prática, eu estou desagradando a Deus. Pronto, acabou. Tome muito cuidado. E não despreze a palavra de Deus, a fé. Os meus olhos hoje podem até não estar vendo, mas eu tenho certeza que vai se cumprir, porque é uma promessa de Deus. Você precisa crer, irmão. E eu queria desafiar você, irmão, nessa série de mensagens que a gente vai estar aqui, todas direcionadas por Deus. Irmão, a gente não faz nada aqui naquilo que a gente acha, que a gente pensa. Se a gente faz, é porque Deus pediu, porque tem uma necessidade. E eu queria desafiar você. Eu não estou falando que é voto. Não estou falando que vamos fazer um voto nós aqui. Não, irmão, se Deus te tocou para você fazer um voto, é você e Deus. E se você fez um voto, não deixe de cumprir. Não deixe, se votou, cumpra. Se votou, cumpra. Votei que votar aqui, que vou fazer, então cumpra. Mas não é eu que estou falando para você fazer voto aqui. Não, mas se Deus falou no seu coração, irmão, faça, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Mas eu estou aqui deixando um desafio para você. Um desafio, amém? Um desafio de você participar dessas quartas-feiras, que nós vamos estar aqui trazendo aqui. Hoje nós falamos sobre a fé.
Na semana que vem vai ser um outro ponto. Nós vamos falar sobre obediência, vamos falar sobre convicção, vamos falar sobre persistência, vamos falar sobre constância. Irmãos, são pontos dentro da Bíblia. Irmãos, tudo que eu falei aqui hoje está dentro da Bíblia. Pontos que nós extraímos aqui dentro da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, para você ter história de fé como esses homens e essas mulheres de Deus. Eu não trouxe nada aqui da minha cabeça, eu não trouxe nada daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Não, eu trouxe o que está na palavra. Mas todos nós aqui, com as nossas experiências, pautados na palavra de Deus, vamos conduzir pessoas até Cristo. Então eu queria desafiar você, irmão, para você vir às quartas-feiras, que nós vamos estar aqui com essa série de mensagens. E queria te desafiar também você convidar, irmão. Irmãos, o que a igreja é um lugar? Para a gente promover o encontro das pessoas com Jesus. Irmãos, cabe a nós promover o encontro. Agora, o que vai acontecer daí para lá não é comigo, não é com você. Mas o que cabe a nós fazer é promover esse encontro de Cristo com as pessoas, das pessoas com Cristo. Então eu queria convidar você a entrar nesse desafio de você estar aqui às quartas-feiras. E você também convidar pessoas para estarem aqui. Sabe por quê, irmão? Daqui a pouco vai ter chuva de testemunho aqui, de pessoas contando aqui. Você conhece uma pessoa, irmão, que precisa ter a fé dela ativada e que ela precisa ter a vida dela mudada? Quem que conhece aí? Todos nós conhecemos. É impossível para você convidar uma pessoa, irmão? Não é impossível. Agora, como eu disse, converter ela, aí para nós não rola. Aí é o próprio Espírito Santo de Deus que faz. Mas cabe nós sermos ponte e não abismo para as pessoas. Então eu queria desafiar você a você pegar isso como... Irmão, se você entendeu que essa série de mensagens e que essa mensagem foi de Deus para a sua vida, para o seu coração, que você se empenhe, você se esforce de você estar aqui todas as quartas-feiras para a gente estar compartilhando e ter esse momento aqui de oração, determinando, crendo que Deus está fazendo e vai fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então está lançado aqui o desafio. Se você vai entrar nessa, que você faça esse compromisso com Deus, falando: Senhor, eu vou fazer isso, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo sobre a minha vida. Senhor, eu vou entrar nessa porque eu tenho certeza que o Senhor vai mover nessa causa. Irmãos, e pode preparar, eu mudo meu nome. Pode chegar aqui, não estou falando, pastor, está igual. Não, irmãos, se você seguir o que está aqui na Bíblia, se você obedecer o que está aqui, se você for sincero com Deus, se essa causa, se isso que você está trazendo aí a sua memória, ou alguém, se Deus não entrar e não transformar, irmão, vou te falar com o seu negócio aqui, eu posso juntar minhas coisas e ir embora. Agora, seja sincero com Deus. Se Deus transformar e Deus fizer, continua a sua caminhada firme com Jesus. Não estou falando para continuar firme comigo, não. Continua firme com Jesus. Primeira coisa, Jesus tem poder de mudar a vida de alguém, irmão? Sim ou não? Você está aqui, né, irmão? Eu estou aqui. E você acha que Deus não pode mudar a vida dessa pessoa? Ou de todas as pessoas que Deus colocar diante de você? Então está lançado aí o desafio. Então, domingo agora nós temos culto, venha participar. Convide pessoas para estarem aqui também, participando. Você que nessa noite vai dizimar, você que vai ofertar, tem um Pix aqui, tem nas cadeiras, tem nas plaquinhas aí, deixa Deus usar a sua vida. É outra coisa, irmão, que a gente faz por fé. Se não tiver fé, a gente não dizima e não oferta não, irmão. Se a gente não tiver fé, irmãos, tudo que se diz respeito à nossa caminhada cristã é por meio da fé. É o que eu perguntei no início. Quem está vendo Jesus aqui, irmão? Quem está vendo Jesus? Meus olhos não podem ver, mas eu sei, eu tenho certeza de que Ele está aqui. Então, irmãos, tudo que se trata da caminhada da fé, da caminhada cristã, é por meio da fé. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Se não tiver fé, você não vai participar de culto. Se você não tiver fé, você não vai amar o próximo. Se você não tiver fé, você não vai amar Jesus. Se você não tiver fé, você não vai dizimar, você não vai ofertar. Então, irmãos, tudo é por meio da fé. E se você se aproximou de Deus, creia que Ele é galardoador para nos abençoar. Deus abençoe a sua vida. Tenham todos um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Irmãos, olha, o Pix está ali. Deixe Deus usar a sua vida. Seja generoso aí, para Deus continuar abençoando e transbordando sobre a sua vida aí.